Na nossa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre as cultivares de banana que são mais populares aí, o cultivo no Brasil, e falar também das características de fruto, de penca, de cacho, que são características que ajudam a diferenciar uma cultivar de outra aí nos campos de produção. As principais variedades, né, cultivadas no Brasil são a ouro hoje não tanto, mas é uma bem popular, né? A nanica, a nanicão, a grande nine. A nanica, nanicão e grande nine são todas do subgrupo Cavendish. A maçã, a missori, a prata, a pacovan, a prata anã, a terra, a banana da Angola e a banana figo, que a gente conhece aqui na nossa região também como banana aí, marmelo, né? Continuando, essas letras que acompanham os nomes das cultivares, pessoal, é o grupo genômico, tá? Os grupos genômicos das bananas. Vocês podem observar que algumas apresentam o mesmo grupo genômico, por exemplo, a maçã, a missori, a prata, a pacovan, a pratanã, a terra, a dangola e a figo são do mesmo grupo genômico, que é o azão, azão, bezão. A nanica, nanicão e a grande nine também pertencem ao mesmo grupo genômico. E a ouro, aí do grupo é uma diploide, né? Azão, azão. O grupo ouro tem uma representante aí, que é a banana ouro. O grupo azão, bezão são cultivares indianas que não são plantadas no Brasil, são comuns de ser encontrados os cultivos delas lá na Índia, né, em outros países, mas aqui no Brasil não temos o cultivo. As bananas do subgrupo Cavendish, que são aí o ananica, a nanicão, a grande nine, que pertencem aí ao grupo genômico azão, azão, azão. E também nós temos o subgrupo aí Gloss Michel, que também é desse grupo genômico. O grupo azão, azão, bezão, nós temos as bananas que englobam aí a maçã, a prata, a pacovan, a missori, a pratanã. E nós temos também dentro desse grupo o subgrupo da banana da terra. O azão, bezão, bezão é o grupo, temos o subgrupo aí da banana figo. E nós temos os tetraploides, que são aí do grupo azão, azão, azão. E uma representante, né, isso foi melhorado geneticamente, é a IC2. E uma representante do grupo genômico azão, 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 bezão é a ouro da mata e a platina, que não é tão comum da gente encontrar no mercado. Aqui, a imagem das bananas aí, muito comuns da gente encontrar no mercado. A marmelo, como eu estava dizendo antes da aula começar, né? Ela não é tão comum assim da gente encontrar mais. Já foi mais popular, né? Mas a gente ainda encontra para comprar assim. Banana nanica, bem comum, né? Prata. A banana ouro também não é tão popular mais a gente encontrar no mercado. Não é uma das mais plantadas, né? A gente encontra pouco no mercado. Banana maçã muito popular, de muita aceitação do consumidor. E a banana da terra também, bem aceita por ter um alto teor de amido e possibilitar incorporá-la em muitas receitas. Banana frita, banana aí usada em farofas e outras receitas comuns do nosso país, né? Para o mercado interno, as bananas que têm mais aceitação é a prata. A prata anã, na verdade, ela não vai modificar muito a questão do sabor do fruto, é só o tamanho mesmo da planta, tá? Ela tem um porte menor que a banana prata. Mas o fruto, o sabor do fruto é praticamente idêntico aí da prata. A Temos a melhor é a banana maçã, professora. certo, muito bom.
A maioria das pessoas, né, tem muita preferência aí pela banana maçã, também a banana prata, né? A Pacovan também parece muito o sabor com a banana prata, né? A maçã, a banana da terra, a Missori e a banana da Angola. Essas são as mais apreciadas aí no mercado interno. O Brasil, para exportação, as que nós vendemos, né, em grande quantidade é a do subgrupo Cavendish, Nanica, a Nanicão, a Grande Nine, são as mais exportadas. Para diferenciar, né, uma cultivar de outra, nós sabemos que difere muito o formato do fruto, a grossura da casca. Por exemplo, a banana maçã tem uma casca bem fininha, né? Já a banana da prata tem uma casca um pouco mais grossa. O formato do fruto é muito diferente quando você observa. O fruto da banana maçã, ele é mais arredondado, ele não tem aquelas quinas, né, laterais do fruto. Já o fruto da banana da prata já tem aquelas quinas laterais. Já os do subgrupo Cavendish, que é a nanica, nanicão não tem as quinas, né? E são frutos finos e mais longos. Então, cada variedade aí tem diferenças particulares, considerando aí tamanho de frutos, número de frutos por penca, número de pencas por cacho. Temos algumas variedades que têm um número muito grande de pencas por cacho, né? Tem um rendimento grande aí na produção. E também outra característica que diferencia uma cultivar de outra é a coloração de pseudocaule, que nós vamos falar. Por exemplo, a banana marmel, né, que a gente conhece aqui, que é a chamada banana figo, ela tem uma coloração de caule, né, do pseudocaule, que é ali formado pelas bainhas das folhas, uma coloração um verde oliva, bem clarinho. Não tem nem manchas escuras ao longo do pseudocaule. Já nós temos outras variedades que apresentam ao longo do pseudocaule aí uma coloração verde, né, com manchas amarronzadas. Características, então, de cada grupo genômico. Vamos falar do grupo genômico aí, azão, que é o grupo genômico que pertence à banana ouro. As bananas desse grupo, né, elas são delgadas, são finas, apresentam um pseudocaule com algumas manchas escuras ao longo do pseudocaule, umas manchas que a gente fala amarronzada, tá? As folhas são eretas e estreitas, e a base do pecíolo, né, são abertas. Os frutos são finos, né, e um exemplo aí que a gente falou é a banana ouro. O subgrupo bezão-bezão. As plantas desse subgrupo apresentam grande serosidade no pseudocaule, sem manchas. Essa serosidade é observada por uma coloração, fica um pouco esbranquiçado sobre o pseudocaule. As folhas com a base do pecíolo fechadas e frutos com quinas bem evidentes. São cultivares indianos. Como eu disse, a gente não tem aqui no Brasil esse cultivo desse grupo genômico. E também não encontrei imagem aqui de algum exemplo desse grupo genômico para colocar aqui para vocês. O grupo genômico azão são semelhantes ao grupo azão, só que são mais vigorosos. O sabor, né, quando a gente fala semelhante, o sabor parece um pouco com o grupo genômico da banana ouro, ok? Os pseudocaules apresentam manchas escuras. Os pecíolos, né, das folhas, elas têm a base aberta e uma pigmentação opaca na face interna, na face interna das brácteas masculinas, que é ali das folhas da bananeira. Brácteas, pessoal, é aquela estrutura associada com a inflorescência das angiospermas, tá? Foliáceas. Exemplos aí desse grupo genômico azão. É a nanica, nanicão e a grande nine, como a gente falou antes. Aqui, ó, essas são as brácteas. Então, as brácteas desse subgrupo, elas apresentam ali uma face interna com uma pigmentação mais opaca, menos viva, essa coloração arroxeada aí. Aqui, vamos mostrar alguns exemplos. A nanica, né? A grande nine, ela
parece muito com a nanica, com a nanicão, né? E o sabor também, o formato dos frutos, como vocês veem, tem poucas quinas, né, nos frutos aí dessas variedades. É o grupo genômico azão-bezão. Essas plantas, elas apresentam poucas manchas escuras no pseudocaule. Os pecíolos têm margens eretas e a pigmentação brilhante na face interna das brácteas masculinas, que é aquela parte ali da flor masculina. Exemplos aí são as mais apreciadas pelo povo brasileiro, né, mais consumidas, inclusive, a maçã, missori, prata, pacovan, pratanã, terra, são todas desse grupo genômico azão, bezão. Aqui mostrando, né, dentro desse grupo genômico, as variedades são diferentes, né, com características bem específicas, porque a banana maçã, ela praticamente não tem quinas, tá? Quando ainda estiver com quina, o ideal é colher quando ela ainda está com um pouco de quina, como vocês estão vendo aqui, porque se ela encher muito, tá, começa a ter o problema de rachadura da casca, que é muito comum na banana maçã, porque ela tem uma casca muito fina. Eu acho que vocês já devem ter observado, né, alguns casos do fruto da maçã está com a casca rachada ali quando está amadurecendo. O ideal é colher, então, antes de perder essa quina totalmente, tá? Para que evite um pouco aquela rachadura que é muito comum aí na banana maçã quando ela está amadurecendo. Só que essa quina na banana maçã ela é muito pouco evidente. Vocês podem ver que a gente, quando adquire, é pouco comum a gente ver a presença da quina, né? A banana pacovan e a prata, elas são muito parecidos, os frutos, Bem, né? professora, Oi? a banana marmelo dá pra ver mais essa esquina aí, né? Sim, na marmelo, ela é muito evidente, né, essas quinas. Muito evidente mesmo. Na banana pacovan e prata, os frutos são muito parecidos, né? As quinas são bem mais evidentes do que na banana maçã. E o sabor, vocês podem observar que os frutos são um pouco mais firmes, né, quando estão maduros, do que a banana maçã, mas amplamente apreciados, né? Sabor leve, agradável, tanto da maçã, da pacovan e da prata também. Com relação aos teores de amido e de sacarose observado em frutos verdes e em frutos maduros, né? Aqui de diferentes cultivares de banana, de 7, né, cultivares de banana, todas aí do gênero Musa, né? E diferentes grupos genômicos aqui. Nanica, nanicão, ouro colatina, né? A ouro da mata, que a ourocolatina, ela é um diploide, a ouro da mata, ela já é um tetraploide, tá? Então tem que observar que tem essas diferenças. A prata anã, missori e a prata comum. Prata anã, missori e prata comum são todos do mesmo grupo genômico. A banana prata anã, pessoal, ela tem esse nome porque ela é uma planta de um porte menor. Isso, inclusive, é muito bom para colheita, tá? Um porte menor facilita o processo de colheita. A prata comum, vocês já devem ter observado, na nossa região é muito comum de observar até o cultivo doméstico, né, dessa cultivar. Elas têm um porte muito alto, né, plantas muito altas. E isso na hora da colheita não facilita, né? Vocês podem observar aqui o teor de amido, né, a variação dele entre banana verde e a banana madura. Vamos observar aqui na linha da banana madura, né? A cultivar que apresenta o maior teor de amido aqui dessas avaliadas é a ouro da mata, com 83,70 miligramas por grama de amido. E a que tem menor teor vem a nanicão, com 8,63 miligramas por grama de amido. Considerando agora a sacarose. Sacarose é o açúcar, né, que vai dar a doçura a esses frutos. Vamos observar aqui o teor de sacarose quando maduro, dessas variedades avaliadas, dessas cultivares estudadas aqui nesse trabalho. Aqui tem maior teor, temos aqui a prata comum, com 16%, né, que representa aqui 159,75 miligramas por grama de sacarose.
Depois nós temos aqui a nanica, com 152,12 miligramas por grama de sacarose. E a com menor teor desses aqui avaliados é a Missori, com 53,10. Isso representa aí com relação à doçura, né? Para vocês verem que nanica realmente ela tem muito, muito doce, até ela apresenta um pouco mais doce que a prata, né? A prata ela tem um pouco um pouquinho de acidez ali, um saborzinho um pouco mais azedinho no final, né? Quando você está usando ela na alimentação. Já a nanica, ela é bem forte, né? Aquele doce muito forte. Mas ambas aí com alto teor de sacarose. Os fatores que devem ser observados para escolher uma cultivar para ser plantada com fins aí comerciais. Preferência do consumidor. Isso aqui eu já falei em algumas aulas atrás, né? Que não adianta nada você plantar uma cultivar muito produtiva, que dá aí 12 pencas por cacho, mas não ter aceitação do consumidor. Então, o que vai possibilitar nessa escolha, o principal aspecto que o produtor, juntamente com o seu técnico, né, para fazer essa escolha, deve ser a preferência do consumidor. O consumidor tem uma boa aceitação, tem uma boa venda dessa cultivar no mercado, então já é o principal ponto, porque você pode produzir muito bem, você pode ter uma cultivar que resiste bem ao frio, que resiste bem à geada, mas se não tem saída no mercado, não adianta nada plantar. Por exemplo, banana maçã, ela é uma das cultivares mais sensíveis a doenças, como o mal do Panamá. Ela é muito sensível a frio, então não é qualquer região que dá para plantar, né? Tem que ser regiões mais quentes. Só que é uma cultivar muito aceita no mercado. Então, mesmo com alguns problemas, né, que ela é muito sensível, a mal do Panamá é a primeira a morrer quando tem ocorrência aí desse fungo, né, que é o fusário, na área, causando o mal do Panamá. É a primeira a morrer, só que tem uma boa aceitação do mercado. Então, o produtor vai plantar ela como alternativa na sua área, por ela ter uma boa aceitação de mercado, certo? Então, o primeiro ponto para escolher é a preferência do consumidor. Depois vem a questão de produtividade. Escolher um material que seja produtivo é importante, né? Porque é uma cultura que exige muitos tratos culturais e também o produtor precisa de ganhar dinheiro, então tem que ser uma cultivar produtiva. Outro ponto a ser observado é a resistência a pragas e doenças. Quando eu falo aqui da questão de pragas e doenças, nós vamos estudar que banana tem alguns problemas sérios, né? Deles aí da doença, o primeiro que a gente pode citar é o mal do Panamá. Se é uma região com grande ocorrência dessa doença, o produtor precisa, pelo menos por um tempo, optar por outras cultivares. As bananas do subgrupo Cavendish, elas não são susceptíveis à ocorrência do mal do Panamá, ou seja, elas não morrem com a ação daquele fungo Fusarium oxysporum, né? Então, em regiões que tem muita ocorrência, em áreas que teve grande mortalidade das bananeiras ocasionadas pelo mal do Panamá, o produtor precisa aí fazer uma escolha por materiais que tenham mais resistência. E também, gente, tem os tratamentos preventivos, que é o tratamento das mudas, o controle de pragas. Tem um inseto chamado moleque da bananeira, chamado popularmente, né? Ele causa danos aí no rizoma da bananeira. Então, o controle do moleque da bananeira vai também impedir que cause danos ali no sistema, no rizoma, né? E impedir a entrada também do mal do Panamá, do fungo que causa o mal do Panamá. Então, tem várias medidas também, além de plantar materiais resistentes, para reduzir o problema dessa doença em específico, né? Outro ponto importante é ter o porte mais baixo. Esse ponto vai facilitar muito a colheita. Se você está falando aí em colheita de plantas que tenham aí 3 metros, 4 metros, é muito mais fácil. A colheita toda, o corte ali do cacho é manual. Então, plantas muito altas vão dificultar esse processo de colheita. Tolerância à seca ou ao frio. Isso aqui dependendo da região, né?
nós temos regiões mais frias no Brasil, no sul do Brasil, né? Na região sudeste, como o estado de São Paulo, também regiões mais frias. Então, nesses casos, optar por cultivares que sejam mais adaptadas. As do grupo Cavendish, o subgrupo Cavendish, que é a nanica, a nanicão, a grandinagem, elas são mais adaptadas a essas condições aí de seca. Quer dizer, de seca não, de frio, tá? De clima mais frio. E as áreas do Brasil hoje, inclusive as do Nordeste, Norte de Minas, né, que tem aí questões de menos pluviosidade ao longo do ano, são áreas muito produtivas hoje, mais irrigadas, tá? Toda a área irrigada com uma grande produção de banana, inclusive o Nordeste brasileiro responde por boa parcela da exportação de banana do Brasil. Como eu acabei de dizer aí, ó, os frutos para exportação são do subgrupo Cavendish, nanica, nanicão e grandinagem. Os frutos desse subgrupo, eles apresentam a ponta, né, do fruto pouco acentuado, vocês observando aqui. A banana prata, por exemplo, você vê essa ponta, esse ápice aqui do fruto, ela tem uma pontinha mais acentuada, mais destacada, mais delgada, né? E já os frutos aí do subgrupo Cavendish não apresentam essa característica. O fruto, ele é longo e ele apresenta essa curvatura característica, né, dos frutos aí desse subgrupo Cavendish. Aqui só mostrando, pessoal, nós mais no final da nossa disciplina aqui, né, nesse aspecto de estar estudando a banana, né, a cultura da banana, nós vamos falar de classificação. Vamos falar que uma penca de banana, quando colhe, ela apresenta ali nas primeiras pencas, né, as pencas mais próximas o engaço, né, ao ápice do engaço, né, eles têm cacho, tem as pencas com frutos maiores. Já ali próximo ao coração da bananeira, os frutos são menores, tá? Isso na hora de venda, essas pencas são destacadas e são vendidas em caixas separadas, porque tem valores separados. Essas pencas maiores, né, com frutos maiores, elas vão ter um valor melhor. São aí classificadas em tipo extra, né, e as outras, com as pencas mais próximas ali ao coração da bananeira, elas têm um valor menor. Por isso que é destacado as pencas e separadas também por tamanho. Vocês podem observar que os frutos não são do mesmo tamanho. As pencas mais próximas do coração da bananeira, do umbigo da bananeira, são frutos menores do que as pencas primeiras, né? As cultivares aí do subgrupo Cavendish, que é a nanica, nanicão e a grandinagem, apresentam bainhas com tonalidade vermelha. O pecíolo é esverdeado e coberto por uma cera, vocês podem observar, né, que fica até com uma coloração bem opaca, meio esbranquiçada. O pseudocaule é verde-oliva, com algumas manchas castanhas e pretas. O cacho com formato ligeiramente cônico. A diferença existente no porte determina a separação das cultivares do subgrupo Cavendish em 5 classes: porte muito baixo, porte médio baixo, porte médio, porte alto. Aqui mostrando uma foto, né, da banana nanica. Vocês estão vendo aqui que tecnologia nós vamos estudar isso. Bananeiras escoradas e com cacho coberto. Isso aqui são tratos culturais feitos, né, comumente em lavouras comerciais. Esse escoramento da planta é para evitar o tombamento na fase de produção. E esse ensacamento do cacho é para evitar danos causados por pássaros. Tem morcegos também que se alimentam de frutos e podem danificar esses cachos. Inclusive a própria abelha preta, a abelha arapuá, ou também chamada de irapuá, elas podem raspar, né, os frutos de banana para a construção dos seus ninhos, retirando a celulose dos frutos ainda verde. Então, esse ensacamento, nós vamos falar com mais detalhe, né, a característica que tem que ser esse saco, ele tem que ter microporos para permitir aí uma transpiração, uma troca gasosa, né, para ser adequado.
E o escoramento das plantas é muito utilizado para evitar o tombamento da planta na fase de produção, porque o cacho pesa muito, né? É um cacho pesado, então muitas vezes, se essa planta não estiver bem enraizada, ou se tiver tido algum problema ali de praga mesmo no solo, essa fixação da planta no solo é prejudicada, e aí pode ocasionar o tombamento bem na época que essa planta ia se tornar produtiva e rentável para o produtor. Mostrando aqui o cacho da banana nanica, ela, diferentemente do nanicão, a banana é um pouco menor, tá? Vamos falar das características vegetativas do subgrupo prata, né, que é o azão, bezão. As cultivares aí do subgrupo prata são vigorosas, tem poucas manchas escuras no pseudocaule, o pecíolo, que é a base da folha, com margens mais eretas, porte alto, o sistema radicular ele é mais robusto, né? Falando aí, podendo chamar de um sistema radicular mais agressivo, né? Que possibilita aí a sobrevivência dessas cultivares desse subgrupo prata, em solos com mais deficiência hídrica e com também problemas de fertilidade. Mas, claro, pessoal, para exploração comercial, não pode só plantar e deixar ela lá se virar, né, com a questão nutricional e de água. Tem que ter uma adubação de plantio, uma adubação anualmente aí de produção e também irrigação para você ter uma boa produtividade. Porque se não tem os cuidados com adubação e irrigação, você vai produzir, mas vai produzir muito poucos frutos por penca, poucas pencas por cacho, né? As cultivares aí do subgrupo prata, prata comum, pacovan, prata Santa Maria, prata Ponta Parada, prata São Tomé são as principais. Os frutos das cultivares do subgrupo prata são eretos, diferentemente aí do subgrupo Cavendish, que engloba a nanica, nanicão, e a grande nine, que esses frutos têm aquela curvatura, né? Os frutos aí do subgrupo prata são frutos praticamente eretos. A extremidade dos frutos ela é bem pronunciada, como a gente observa aqui na imagem, né? Diferentemente do subgrupo Cavendish, que aqui na parte final do fruto não é evidenciada essa pontinha pronunciada, essa extremidade bem pronunciada. A casca ela tem uma espessura mais média, né? Bem mais grossa do que a banana nanica. A nanicão tem uma casca bem fina. A cor dos frutos é bem amarelada. E a polpa, a parte comestível, né, ela apresenta uma coloração creme rósea palha, tá? E com um sabor ligeiramente ácido, diferente aí das bananas do subgrupo Cavendish, que não tem acidez, são muito doces, né? Você não observa aí muita acidez. Mostrando aí a prata e a pacovan. Principais diferenças entre pacovan e a prata comum, né? A pacovan é uma mutação da prata, ela é mais vigorosa, a planta, e um pouco mais alta que a prata comum, tá? Os frutos, eles são quase 40% maiores, o que confere mais produtividade. Eu acho que todo mundo já deve ter comido pacovan achando que é prata, porque o sabor é muito parecido, ela é um pouco mais ácida que a prata, mas o formato do fruto é bem parecido, né? A parte terminal dos frutos também é muito parecida, só que os frutos são maiores do que a prata, tá? As quinas, elas são bem persistentes, assim como também na prata. Então, a questão de sabor é muito parecido, só que são frutos aí maiores e a planta também, ela é maior que a prata comum. Subgrupo terra. As cultivares do subgrupo terra apresentam pseudocaule verde claro, arroxeado, com pequenas manchas marrons escuras próximo à roseta foliar. Os pecíolos com margens vermelhas, o rizoma com tendência de elevação à superfície do solo durante o cultivo, e que reduz a capacidade de fixação dessas plantas e tem muita necessidade de escoramento para evitar que elas caiam durante a fase de produção, né?
As cultivares do subgrupo terra são classificadas pela persistência ou pela ausência de inflorescência masculina. A variedade do tipo francês, de banana da terra do tipo francês, apresenta raquis e inflorescência masculina. Já a variedade do tipo chifre, caracteriza-se pela atrofia da inflorescência masculina, não produz a inflorescência masculina. Pode, inclusive, desaparecer do cacho à medida que os frutos se desenvolvem. Já que aí a parte da inflorescência masculina, né, pessoal, mesmo que na maioria das cultivares ela é presente, ela é retirada, e a gente vai falar depois, à medida que os frutos se formam. Aquela parte ali da inflorescência masculina, chamada de coração do cacho, né? Ela é retirada para evitar ali, o gasto de energia da planta com aquela parte ali vegetal que não tem função comercial. E aí, inclusive, aí, algumas cultivares, como essa da terra do tipo chifre, elas já desenvolvem sem a presença da inflorescência masculina, tá? A inflorescência masculina a gente chama de coração, também de umbigo da bananeira, né? Os frutos aí do subgrupo terra são grandes, delgados, né, que são finos, e consumidos na maioria das vezes cozidos, assados ou fritos, em virtude do alto teor de amido que apresenta nessas bananas aí que a gente chama de banana da terra, né? Aqui mostrando a banana da terra, o fruto, né? As quinas e a parte final dos frutos é bem parecido com a banana prata, são do mesmo grupo genômico, né? O azão, azão, bezão, mesmo grupo genômico. E essas bananas são muito adequadas para fritura, como eu disse, por ter alto teor de amido, e na hora que frita ela não desmancha, né? Ela, por ter esse alto teor de amido, ela se mantém firme durante a fritura. Os principais cultivares desse subgrupo terra, a terra, terrinha, da Angola, a pacavaçu e a pacová. Diferenças entre as cultivares terra e da Angola. Enquanto a cultivar terra apresenta porte alto, de 4 a 5 metros, a da Angola possui um porte menor, com cerca de 3 metros. A da Angola apresenta frutos mais consistentes, polpa mais firme do que os frutos da banana da terra. A da Angola apresenta um potencial de produtividade inferior à da banana da terra, né? A banana da terra também é mais vigorosa, possui um pseudocaule com diâmetro maior e apresenta mais pencas, de 9 a 12, e mais frutos por penca, de 86 a 132 frutos, um total aí no cacho, né? E da Angola, ela não é tão vigorosa. Da Angola produz aí de 6 a 8 pencas e um total de frutos aí de 26 a 32. A da Angola é mais precoce do que a banana da terra, possibilitando a colheita num intervalo aí de tempo menor. A banana figo, ou também chamado de marmelo. A cultivar figo, ela apresenta um pseudocaule praticamente sem mancha, como eu disse no início. Ela tem uma coloração, um verde oliva, né? E praticamente a gente não observa manchas ao longo do pseudocaule. Os frutos, eles são normalmente usados aí cozidos, para doce, para frituras também, por ter um alto teor de amido. A classificação das cultivares por porte. Porte baixo, até 2 metros. Um exemplo aí de uma cultivar com porte baixo é a nanica. Porte médio de 2 a 3 metros e meio. Nanicão, a ouro, a grandinarnia, a figa, a maçã, a valery. Porte alto, mais de 3 metros e meio. A prata, a missori, a ouro da mata. Com relação às raízes da bananeira, né, como eu disse, ela tem um sistema fasciculado, uma monocotiledônia, né? A profundidade alcançada não é muito, né? A maioria das raízes fica até 25 centímetros de profundidade. E muitas vezes, para aumentar essa fixação da planta no solo, é preciso fazer o escoramento dessas plantas, né? Além desses materiais que nós falamos, dessas cultivares, temos híbridos, né, que foram melhorados para ter maior produtividade e muitos híbridos também para ter mais resistência a doenças, tá?
Vamos falar aí de materiais como BRS Maravilha, que é da Embrapa. É um resultado entre o cruzamento da prata anã e o híbrido SH3142. Depois de avaliado em várias partes do Brasil, né, o cultivo chegou à conclusão que esse híbrido é mais recomendado para a região de Rio Branco, no Acre. Em relação à prata anã, ela possui frutos de produção maior, sendo com a polpa mais ácida, inclusive, do que a prata. É resistente à cigatoca negra e modo Panamá, que são doenças aí que acometem seriamente as culturas, né, da bananeira. A produtividade desse híbrido varia entre 45 toneladas por hectare ano e 55 toneladas por hectare ano, sob condições de irrigação e balanço nutricional adequado. Essa aqui é a BRS fria, maravilha em campo, né? Frutos longos, né? O híbrido Pacovan Ken, também é um material que foi melhorado pela Embrapa. Tem resistência à cigatoca negra e amarela e também ao modo Panamá. Então, essas três doenças, pessoal, são as principais: cigatoca negra, cigatoca amarela e modo Panamá. A Pacovan Ken, ela foi obtida do cruzamento entre a Pacovan com o híbrido M53, que é um diploide, gerado pelo Programa de Melhoramento de Bananeira da Embrapa, Mandioca e Fruticultura, que fica na Bahia, na região aí de Cruz das Almas. Os seus frutos, a Pacovan quente, se assemelha muito da Pacovan, são resistentes ao despencamento, isso é uma característica muito importante, gente. Já verifiquei em campo, né, materiais cultivados que foram inclusive melhorados, e tem esse problema, a questão do despencamento quando está madurando. Isso não é adequado para um material comercial. Tem muitos híbridos que são muito produtivos, nesses híbridos melhorados, aí, muito produtivos, só que tem um problema de despencamento, né? E isso aí é um problema para a comercialização. Nenhum consumidor quer, na hora de comprar a banana, pegar lá a penca e ela começar a despencar na mão dele. Então, isso é um problema muito grande. Porque muitas vezes esses híbridos têm a vantagem de ter resistência à doença, mas tem esse problema com despencamento, que acaba ocasionando uma menor aceitação aí no consumidor e, portanto, quando o consumidor não tem boa aceitação, o produtor, consequentemente, vai plantar menos esse material. Continuando falando aqui do híbrido, né, o Pacovan Ken, os seus frutos são semelhantes a Pacovan, mas e são resistentes ao despencamento. Essa bananeira apresenta um tamanho e número de frutos superior à variedade Pacovan. Os cachos podem chegar a 28 quilos, com 6 a 8 cachos por penca, né? E chegar a 28 quilos com 6 a 8 pencas. Aqui mostrando a Pacovan Ken, que é a BRS Pacovan Ken, que é um material da Embrapa. Os frutos são mais delgados, né, com as quinas bem evidentes. BRS Preciosa, também um híbrido aí que foi melhorado pela Embrapa. A BRS Preciosa, ela é uma variedade bem rústica, obtida do cruzamento entre um diploide, um azão, com do M53 e a variedade Pacovan. Ela é rústica, tem frutos grandes, né? Tem um sabor mais doce do que da Pacovan, tem resistência ao despencamento, que é básico, como a professora falou anteriormente. Materiais para se comercializar tem que ter resistência ao despencamento, ou seja, quando está madurando, não soltar os frutos ali da penca, né? Uma variedade muito resistente à cigatoca negra, ao modo Panamá, sendo recomendada inicialmente para os estados do Acre, devido nessa região, no estado do Acre, né, tem muita incidência da cigatoca negra. Resistência às condições de baixa fertilidade do solo, déficit hídrico. Aqui está a imagem da BRS Preciosa. Os programas de melhoramento, eles buscam alta produtividade, buscam também características boas de consumo desses frutos com relação ao sabor
e também buscam a questão da resistência a doenças, principalmente as 3 principais doenças, que é a cigatoca negra, a cigatoca amarela e o mal do Panamá. A prata graúda, esse material foi melhorado em Honduras, né, nos anos 90, a partir do cruzamento da prata anã e um híbrido melhorado, e foi introduzido no Brasil na década passada pela Embrapa Mandioca e Fruticultura. Esse híbrido, né, tetraploide, obtido do cruzamento entre a prata e um híbrido diplóide, o SH3393. Eles têm frutos maiores, com sabor levemente ácido, mais ácido do que da prata anã. Apresentam uma produção elevada em relação à prata anã e é suscetível às cigatocas negras e amarela, porém é resistente ao mal do Panamá, que é um ponto positivo, principalmente em áreas aí que tem muita ocorrência, né, do fusário, que causa aí essa doença tão séria do cultivo da banana, que é o mal do Panamá. Essa imagem aqui comparando, né, banana comercial, que não tem, que é um fruto partenocárpico, e aqui um fruto com fecundação cruzada, onde tem a fecundação aí dos ovários, né, dos óvulos, e a formação das sementes, né, que não é frutos comerciais, mas eu já mostrei isso para vocês anteriormente, né. Os frutos comerciais são formados aí por partenogênese. Sem a fecundação do ovário, tem a formação de frutos. Bom, pessoal, de forma geral, mostrando aí para vocês as principais variedades cultivadas no Brasil, né?